Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E para começar, a gente vai ler aqui Gota de Esperança, de Lorival Lopes. É a mensagem 34. A oração aproxima você da fonte da vida. A prece, feita com fervor, liga você à fonte da energia que criou e mantém a vida. Supre você de forças novas, defende o seu espírito, isola-o das projeções de pensamentos negativos, faz de você uma fortaleza. Tudo depende do seu impulso amoroso. Se for honesto e forte, Deus o suprirá de tudo o que necessitar. Ore com determinação, confie na grande usina do amor. Ela lhe responderá na medida da intensidade da sua prece. Faça um hábito diário. Nela, agradeça sempre. Confiar na eficácia da prece é confiar em Deus. Então, meus irmãos, que bom que estamos aqui reunidos, que bom que a gente conseguiu chegar nesse dia frio, chuvoso. Vou pedir para a gente fechar os olhos, para que a gente possa equilibrar as nossas energias, que a gente possa evocar a Deus em prece, em oração, pedindo a sua presença entre nós, pedindo o seu amor, que nós possamos relembrar sempre o poder da oração, o poder desses minutos preciosos de conexão a Deus, de elevação dos nossos pensamentos e do nosso espírito até espíritos superiores, até o plano espiritual, até a energia misericordiosa de Deus. Que essa energia possa perpassar todo o nosso corpo, nos tranquilizar, nos harmonizar, nos deixar receptivos à mensagem e o estudo que nós vamos ter hoje. E agradecer sempre a Deus e ao plano espiritual essa oportunidade de estarmos reunidos em vibração, em oração, em paz, em harmonia, e que essa paz a gente possa levar para os nossos lares, para as nossas vidas, relembrando sempre o poder da prece e da oração, naqueles momentos de desespero, mas também nos momentos de felicidade, que nós possamos agradecer as dificuldades que são ensinamentos, e os momentos felizes que nos relembram que tudo passa. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade. Que assim seja. Queria convidar, então, o Ricardo para falar com a gente sobre a palestra de hoje em defesa da vida. Muito obrigada. Oi, gente. Boa noite. É um tema bem auspicioso, né? A gente vai falar em defesa da vida e aborto e eutanásia. Qual é a posição da doutrina espírita diante desses temas tão atuais, né? Tão envolventes que a gente vê por aí. E eu gostaria de começar com essas imagens que eu trouxe. Alguém sabe me dizer o que são essas imagens aí? Quem é que está ali? De um lado e do outro. Jesus, aqui, né? E lá é Moisés, né? Foram dois nascimentos difíceis, né? Infâncias muito difíceis que eles passaram. Você vê que, no caso de Jesus, né, que é mais conhecido, Maria apareceu grávida. Imagina naquela época, ela estava comprometida a José, eram noivos, e de repente José sabia, né, que eles não tinham tido relação, e ela aparece grávida. E tinha, segundo Deuteronômio, uma lei que uma mulher que tivesse cometido algum tipo de adultério, ela seria apedrejada. E José olhou para aquilo e falou, caramba, ele tinha piedade no coração dele. E ele não queria fazer isso com ela, mas ele estava pensando em quê? Em dispensá-la. Que também ia ser muito difícil para uma mulher naquela época, sem um marido e com um filho pequeno, largada no mundo, né? Mas até que apareceu um anjo e a gente sabe a história. Ele interferiu, explicou a José a situação e ele aceitou ficar com Maria.
E a partir daí, Jesus nasce em Belém. E tem uma segunda ameaça, né, digamos assim, que é do Herodes, de querer destruir com todas as crianças até 2 anos de idade, quando ele soube que tinha nascido um rei, o rei de Israel, segundo os 3 reis magos, né, comunicaram isso para ele. E aí ele decide pôr ela à morte de todas as crianças, mas José, também em sonho, foi avisado e fugiu para o Egito, para salvar a vida de Jesus. Então foi uma vida muito já ameaçada desde sempre. E a gente tem hoje ele como nosso maior exemplo, maior guia a ser seguido, o Espírito puro e maravilhoso que viveu entre nós e até hoje nos ensina. Eu estou contando isso para a gente entender o valor de uma vida humana, como a gente precisa lutar por ela. No caso de Moisés, por exemplo, também o faraó lá, na época de Moisés, falou: nossa, esse povo israelita, ele está crescendo mais rápido do que o nosso. O povo israelita ele era escravizado dos egípcios naquela época. E virou uma preocupação. Aí a ordem do faraó foi qual? Qualquer filho homem que nasça será morto. Era a regra ali que ele implementou. Então, as parteiras começaram que eram todas israelitas, hebreias, né, no caso, começaram a proteger as crianças. E dentre essas, Moisés foi escondido por um período e depois foi colocado num rio. Rio abaixo ele desceu, até que ele foi cair exatamente aonde? Lá na casa dos faraós. A rainha pegou ele no cesto, né? E o levou para dentro da cidade. E por acaso, né, nada por acaso, mas quem cuidou dele foi a própria mãe, como ama, né? Ela que era uma escrava, lá de uma hebreia escrava, foi servir na casa da faraó, da mulher, que pegou Moisés. Então, ele sobreviveu e foi uma figura importantíssima para a gente estar aqui falando essas coisas. Trouxe os 10 mandamentos e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer com esses 2 exemplos, e falando do tema, que é em defesa da vida, né, como é importante a gente conseguir permanecer com o Espírito entre nós aqui pela maior quantidade de tempo possível, né? Que bate também no ponto da eutanásia, que é o quê? Você antecipar a morte de alguém, a desencarnação de alguém, por uma série de motivos que nenhum deles é justificado. E lá a doutrina espírita fala disso em diversas passagens. Aqui é o que eu contei para vocês, que está em Êxodo, no livro da Bíblia, 1º capítulo, falando dessa dureza que era na época de Moisés. E aqui de Jesus, em que Maria e José preservaram a vida dele e o salvaram, né? Aí a gente vai entrar na doutrina espírita. O que diz no Livro dos Espíritos sobre esses assuntos, por exemplo? Aqui tem uma pergunta. Em que momento a alma se une ao corpo? Está dizendo Kardec perguntando aos espíritos. Eles falam assim: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a concepção é o quê? É quando o gameta masculino e o gameta feminino se unem e formam ali o zigoto, né? O ovo e tal. E a partir dali começa a multiplicação celular. Naquele instante dessa concepção, já há o quê? Um espírito envolvido naquela produção daquele corpo. E
todo um planejamento espiritual por trás dessas decisões. A gente sabe o quanto que os espíritos se dedicam nos planejamentos de cada um de nós, das gerações seguintes e por aí vai. E um corpo humano é um corpo caro, digamos assim, né? Muita matéria, muita energia para se formar um corpo tão complexo como é o nosso. Diferente das plantas, dos animais, um corpo humano ele é extremamente valioso, né? E a doutrina espírita, como a gente vai vendo ao longo das outras perguntas, ela incentiva o quê? Que a vida permaneça, que a vida continue. Apesar das circunstâncias difíceis, que são provas, muitas das vezes, para os pais, e às vezes expiações para aquele espírito que está chegando, que vem às vezes em condições, né, de microcefalia, de hidrocefalia, com problemas gravíssimos mentais ou físicos, mas a gente entende que isso tudo faz parte de um processo evolutivo. Os espíritos entendem que neste quadro expiatório, numa situação como essa, aquele espírito está se restaurando, se restabelecendo nas suas matrizes, para que numa outra situação ele venha como um espírito com boa formação, com capacidade de desenvolver, sim, a sua inteligência, a sua moral, as suas atitudes, por aí vai. E vamos ver o que tem mais aqui. Outra questão. Que consequências tem, Livro dos Espíritos, né, para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. O espírito que está encarnando, no caso, né, ele vai ter que esperar uma outra oportunidade, né? Ele vai retardar aquela vinda naquele momento. E essa outra oportunidade não necessariamente é imediata. Às vezes demora, todo um rearranjo. Muitas das vezes eles vêm na própria família ou em situações similares porque existe a lei de causa e efeito. Ele tem algum compromisso com aqueles espíritos que já estão na Terra. É muito difícil a gente receber um espírito na nossa casa, né, no nosso lar, uma criança, que ela não tem algum tipo de ligação com aquelas pessoas. Sejam ligações benéficas ou maléficas, que precisam ser trabalhadas. Mas existem ali um planejamento em torno disso, como eu falei, e a gente espera que os pais consigam suportar, né, às vezes, as rebeldias infantis, as brigas, as desavenças, os ciúmes. Quanto que a gente vê, às vezes, de um filho com ciúme da mãe, né? Como é que a gente explica essas coisas? A gente tem todo o material do André Luiz, por exemplo, que eu acho que é o que melhor ilustra, né, essas reencarnações, né, de como é que era uma situação familiar anterior e como que está se apresentando numa outra existência. São muitos exemplos. Isso abre muito a nossa mente em relação ao conhecimento da doutrina espírita. E todo o esforço de mentores, tanto do espírito que está reencarnando, dos nossos, eles realmente fazem uma grande reconciliação, né, para que aquelas almas que às vezes brigavam entre si possam, de fato, se entender aqui na Terra. Às vezes a gente tem, né, em casa filhos maravilhosos, mas tem um que parece que não aceita nada, é o do contra. Quem aqui já passou por isso sabe. E aí, cada abordagem com cada uma dessas crianças é diferente. Não adianta a gente tocar a educação assim de uma maneira em toque de caixa. Olhar para o ser humano, olhar para o temperamento, olhar para a personalidade, ver a abordagem, como que você ensina. São maneiras muito específicas. Para isso, o pai tem que estar atento, a mãe, o responsável, né, tem que estar ali sempre observando essas coisas. Aí tem uma outra pergunta, que é a 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo,
que está se formando. Aí a gente às vezes fica pensando, poxa, mas às vezes a mãe, né, ela não queria ter esse filho, foi casual, ou foi um estupro, uma situação, né, de violência, e ela não queria ter esse filho, né, com aquela pessoa, muito menos e tal, e não tem uma possibilidade, né? Pela doutrina espírita, a gente entende que a prova foi estabelecida, né? A criança, ela vai vir. A gente tem sistemas de adoção, parentes, maneiras de cuidar da vida daquele que está chegando, né? E a relação, muitas das vezes, da mãe com o filho, né, ela começa a brotar quando a criança, de fato, ela vinga, ela vem, né? E tem também, obviamente, né, que espírito é esse que está reencarnando numa condição como essa? Às vezes eu escuto música do Plínio Oliveira, não sei se vocês conhecem, é um cantor famoso do espiritismo aí, tem muitas músicas dele que são lindas, né? E um dia ele contou a história dele, né? E ele foi filho de um estupro, né? A mãe dele foi estuprada. E ele veio. E nunca, obviamente, conheceu o pai, mas a mãe estava ali, né? Com toda a dureza, a dificuldade que ela teve que passar, as dificuldades mentais, inclusive, de ter que lidar com a situação, foi uma prova muito dura para ela. Mas ela falou, cara, esse menino, ele não tem nada a ver com isso, e eu vou dar educação para ele. E ele veio. E se tornou um grande compositor e músico, né? Então a gente sempre pode dar a oportunidade para uma criança vir para esse mundo. É um espírito que está tentando reencarnar. A gente luta pela vida. E, sim, a gente entende também o que é Deus nessa história. Ele é o Senhor da vida. Ele que sabe o tempo de cada um. O momento para a gente estar aqui e o momento também que é para a gente sair fora. Ele que dá a diretriz. Quando a gente quer intervir nisso, antecipando a vida, a nossa vida, a vida de alguém, né, de alguém que está chegando, a gente está interferindo diretamente nas leis de Deus. E, obviamente, isso implica em consequências, como a eutanásia, por exemplo, né, o próprio aborto, ou a pena de morte. O Espiritismo ele trabalha muito esses temas no sentido de, não, aqui é o grande hospital, na Terra, onde a gente passa realmente por um mundo difícil, né? É um mundo denso, um mundo de injustiças, de crueldade, de maldade, mas a gente entende que aqui é o trabalho que precisa ser feito. É onde a gente realmente vai conquistando espaço no nosso processo evolutivo, se desenvolvendo, com muita paciência, com muita compreensão. E Deus prepara, né, uma boa perspectiva para aqueles que suportam a vida material, que dão conta disso. A gente vê crianças hoje com 11 anos de idade, né? Estava conversando agora, já com ideações suicidas. 11 anos de idade, 12 anos cometendo o ato, né? Como pode isso acontecer? Então, que espíritos são esses que estão vindo, né? Qual é o nosso dever enquanto pai, mãe, avó, não importa. A gente precisa estar ali muito atento, muito presente na educação dos nossos filhos. E eu atendo uma pessoa, né? Eu sou psicólogo, atendo uma criança, ele tem 14 anos, um menino. Ele é trigêmeo, é ele e mais 2 garotas. Foram de inseminação artificial, de um casal que lutava muito para ser pai, para ser mãe, não estava conseguindo. E aí veio logo 3, né? E aí começou os problemas. Aquela mãe que tanto queria, ela ama as 2 filhas, mas ela não dá conta do menino. Ela entrou num processo de rejeição muito grande e verbaliza isso na cara dele. Não gosta dele, que quer ele distante, né? Então você vê como a gente, às vezes, né, vai adoecendo psicologicamente quando a gente não consegue estabelecer, por exemplo, um vínculo amoroso, um vínculo afetuoso. Então ele está sendo abortado aos 14 anos de idade, né? Ele já está com questões graves, transtornos psicológicos surgindo, né,
pensamentos de tirar a própria vida. Ele tem uma rejeição muito grande. Ele é rejeitado pela mãe, né? Principalmente. E as irmãs também, que agora entram na onda da mãe, falando, por que você não morre de uma vez e tal, coisas assim. 14 anos. Né? Esse é o mundo que a gente encontra aí fora. É uma família estruturada financeiramente, tem condições de dar uma boa educação, um bom tratamento, mas se perdem aonde? Nas paixões, né? Do orgulho, do egoísmo, de uma vontade de fazer o que quer, abrindo mão do papel de educador, de mãe, de pai. Então, quando a gente entra nessa, colocou a gente aqui, a gente tem que levar as coisas até o fim. Né? E muito, muito complexo esse caso. Né? E você vê, uma pessoa que queria muito a maternidade, hoje, depois que ela aconteceu, já não aguenta mais, né? Pelo menos um desses filhos. E o outro caso, que eu também atendo, né? Uma moça, que a melhor amiga dela estava 5 anos tentando engravidar do marido, e não conseguia, de jeito nenhum. Tentou, o marido começou a pressionar, não sei o quê, terminaram. Aí ela, beleza, terminou, foi tocando a vida dela, médica, pediatra, cuida de criança. Olha só como que as provas vão surgindo. Né? Primeiro encontro que ela teve com um rapaz, 15 anos mais novo do que ela, encontro casual, de aplicativo e tal, engravidou. De primeira, uma relação. Né? Agora, a mente dela, o que aconteceu? Eu não quero ter esse filho. Eu não sei quem ele é, não conheço a família, não quero me envolver num caso como esse. Ela está pensando em realizar o aborto. Né? E uma mulher que luta pela saúde de várias outras crianças. Olha como é que a gente é colocado em situações. Aí a gente vai pensar assim, quem é que organiza isso tudo? Quem é que está por trás disso tudo? Tem forças maiores. Não é? Os médicos falaram que ela não teria condição de ter filho, lá quando ela estava tentando com o marido. O marido, que era fértil, recuou. Então, eu quero filho de vias biológicas. Ela queria adotar. O marido que não. Aí o marido separa e ela engravida em vias naturais. Então, realmente, esses casos ilustram bem que a gente está assim, realmente sobre ordens superiores. Eles sabem o dia e a hora de mandar a gente para cá, de tirar a gente daqui, e a gente tem que deixar esse papel para eles resolverem. Quando chega um filho no nosso lar, uma condição que seja, às vezes você recebe uma notícia, olha, seu filho ele vai nascer com uma síndrome de Down, um problema desses qualquer. E aí? Se tornou uma prova, não é verdade? Uma prova de aceitação, passar por várias etapas de desenvolvimento, auxílio, terapia ocupacional, estímulo, fonoaudiólogo, psicólogo. Às vezes a pessoa não tem condição de nada disso, ela vai ter que improvisar tudo isso. Mas olha só que interessante, aquela alma que está vindo naquele corpo, naquele contexto, ela precisa passar por aquilo. A gente entende isso pela doutrina espírita, pela reencarnação. Qualquer outro tipo de abordagem religiosa que não amplia para a questão da reencarnação, a gente vai ver isso diferente, né? Vai dar margem para outras soluções. Aqui a gente entende que não. Os pais vão se mobilizar de alguma forma para receber aquela criança no lar. Então, dado o caso que o nascimento da criança, questão 359, pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? O Kardec está perguntando, eu preciso sacrificar a mãe para salvar a criança? O que os espíritos respondem? O contrário. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Né? E os médicos sabem disso. Isso não é uma questão só dos espíritos. Quando entra num problema grave, em que a mãe está faltando, perdendo, a vida dela está realmente em risco, eles preferem abortar a criança no parto para salvar a vida da mãe. Porque a mãe
momentos depois ela pode novamente iniciar um processo de gestação. Aquela criança demoraria anos e anos, se tudo desse certo, para chegar nesse estágio novamente. Então, segundo a doutrina, e segundo hoje o que a medicina diz, se a mãe está com problemas graves, está em risco iminente de vida ou morte, o sacrifício acontece sobre a criança que está vindo. E aí a gente pode entender isso pelo outro lado, né? Como que aquele espírito que estava, né, lutando, reivindicando um corpo para vir para a Terra, vai compreender e aceitar isso? Será que ele vai se tornar um inimigo de alguém, um inimigo da mãe? Então, a coisa é muito complexa, muito mesmo. Eu vou trazer um caso aqui do livro O Mundo Maior. Não sei se vocês já leram esse livro, O Mundo Maior, de André Luiz. Tem um caso muito, muito interessante. A gente vai chegar lá. A gente também pode lembrar do quê? Dos abortos espontâneos, que é muito comum. A mãe está ali e, de repente, acontece um aborto natural. O que pode ser isso, né? Será que o espírito lá na erraticidade, ele está abrindo mão, ele está recuando o seu objetivo de reencarnar na Terra? Ele tá reagindo, ele não quer vir, né? Pode ser também. Pode ser o quê? O corpo físico, o corpo material, ele pode adoecer, independente de qualquer coisa. Pode haver, sim, uma disfunção orgânica. Nem todas as nossas doenças que acontecem no nosso corpo é por conta de alguma coisa que a gente fez no passado. Tá, gente? Não vamos aplicar essa regra o tempo todo, senão o cachorro não ficava doente. Né? Gato, como é que os animais têm doenças graves e tal? Eles não têm karma. Eles não têm, né, sentimento de eu, eles não produzem mal a ninguém, mas os corpos deles adoecem. Os nossos corpos também podem adoecer por uma questão natural, orgânica. O nosso organismo não funciona adequadamente. Tá? Mas, obviamente, até aí, os espíritos aproveitam, de alguma forma, esse tipo de doença para nos ensinar alguma coisa. Como todas as doenças que acontecem no nosso corpo, são verdadeiros ensinamentos para nós. A gente, às vezes, só quer se livrar dela, né? Tomar logo um comprimido e acabar com tudo. Mas se a gente refletir sobre o que aqueles órgãos comunicam na psique, tem todo um estudo sobre a psicossomática, que é o quê? As emoções relacionando com o corpo físico. Órgãos de choque, né, que a gente chama, órgãos que a doença se manifesta por uma disfunção emocional qualquer. Então, está tudo interligado. Aqui no livro O Consolador, de Emmanuel, tem perguntas semelhantes, falando sobre esses temas. Né? A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. O Emmanuel vai responder assim: desde o instante primeiro de tais manifestações. A entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços maternais com o novo nascimento na esfera do mundo. Então, gente, uma coisa importante também, né? Nós não recriminamos as pessoas que cometeram aborto. Tá? O espírita, ele não pode ser o julgador de nada. Pelo contrário, a gente traz para perto. Acolhe, ampara, né? Conversa, elucida, mostra outras possibilidades para mudar os cenários futuros em relação a isso, né? Eu já atendi algumas mulheres que cometeram o aborto. E está tudo bem, a gente conversa, a gente supera junto, a gente passa por isso, e vida que segue. O estímulo qual é? Que ela possa, de repente, trabalhar com crianças, possa levar bem uma vida com sobrinhos, com netos, estar próximo, tentar educar de alguma maneira. Isso tudo elimina completamente essa questão de causa e efeito. Quando a gente se coloca para a vida, né?
ajudando pessoas. Então o espiritismo também ele não é totalitário no sentido assim, agora acabou, você está ferrado, você abortou, você vai reencarnar mal. Nada disso, não tem nada disso. O importante é nós refletirmos sobre a situação, amadurecermos o tema e ver o que é possível para a gente fazer o bem. Não importa quem, não importa como. Mas pegar, por exemplo, um trabalho de evangelização infantil numa casa espírita é maravilhoso. Trabalhar com um berçário, voluntariamente. A gente tem várias maneiras de colocar para fora esse amor com crianças, né? Como também nós não condenamos o criminoso, né? A pessoa que cometeu uma barbárie qualquer, um homicida. Pelo contrário, ele não vai ser condenado eternamente em cadeira elétrica, prisão perpétua. Essas coisas nós não somos a favor. Mas a gente vai o quê? Restabelecê-lo à sociedade. Olha só, vamos embora. Vamos trabalhar o perdão, o arrependimento, vamos estudar os evangelhos, vamos aprender a orar, fazer coisas boas, fazer o bem, trabalho voluntário e tal, para restabelecer o sujeito. Então, nada é... Por quê? O que Jesus nos orienta? Não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que você mede o outro, você será medido. Então, isso é maravilhoso e funciona mesmo, né? Quantas pessoas que às vezes erram, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. É a grande frase que Jesus fala para os acusadores lá da mulher adúltera, numa das passagens do Evangelho. E todos soltam a pedra na hora, começando pelos mais velhos, porque são aqueles que carregam mais erros ao longo da vida. Então, entrou no mundo, a gente está o tempo todo o quê? Decidindo coisas. O que eu faço? Por que caminho que eu vou? Muitas delas a gente se equivoca mesmo. O negócio é assim, ó, perdão, vamos seguir, desculpa, errei, vamos embora, vamos para a próxima. Agora, se a pessoa não é capaz de perdoar, com quem ficou o problema? Com ela. Se um espírito que foi abortado numa situação como essa, ele não conseguiu superar, né, o ódio pela mãe, coisas assim, ele vai ser trabalhado lá com a equipe espiritual. Mas a mãe é aqui conosco, e ela vai ser realmente amparada e acolhida numa situação como essa, né? Tudo que os espíritos querem é o quê? Que a turma lá de cima venha. Isso é claro. Porque a gente sabe que a partir da encarnação nós temos ganhos evolutivos, principalmente morais e intelectuais. A gente se desenvolve quando a gente vem para cá. Quanto mais a gente avança espiritualmente, mais é feito um planejamento minucioso em cada uma das nossas encarnações. Isso é muito importante, né? Quando você vai pegar um espírito que já vem com algum tipo de missão espiritual, coisas assim, tem toda uma equipe, um trabalho mediúnico. Tudo isso é lá em cima. É a galera que já vem ensinando, nos educando a agir mediunicamente aqui na Terra. Mas quantos médiuns que desertam, né? Que abortam a missão de trabalhar? Quantos abortos que a gente faz de cancelar pessoas, de excluir gente, de, né, separar, de dividir? A gente faz isso o tempo todo. Então, calma, vamos seguir as orientações de Jesus. Ele reúne todos na mesa. Homens, mulheres, crianças, de qualquer classe social, e ele dá a mesma palavra. Ele é benevolente, ele é amoroso e ele perdoa sempre. E a gente tem que seguir as orientações do nosso mestre, aplicar de verdade. A dureza de coração só faz mal para nós mesmos. Imagina a gente ficar apontando na rua, você fez isso, você aquilo, você sei lá o quê. Quem vai adoecer no final das contas? Você. Se você pega uma pedra de carvão e tenta acertar alguém, você pode errar, você pode acertar, pode pegar pela metade, mas uma coisa é certa, você vai se sujar todo, né? Isso é inevitável. Isso vai em palavras, vai em ações, vai em tudo. Então, vamos seguir. Esse livro é muito bom para a gente estudar essas relações familiares, estudar questões como essa, de educação no lar. É um bom livro para trabalhar em grupo jovem, em casa espírita, coisas assim, né? E trabalhar com pais,
com responsáveis, chama Constelação Familiar. Ele não é da série psicológica da Joana de Ângeles, é um outro livro, de um outro contexto. Mas é maravilhoso. Ele bota lá o papel dos genitores, o papel dos tios, o papel dos irmãos, o papel da mãe. Fala de todo mundo num contexto familiar, né? Dos entes desencarnados, daqueles que estão idosos, como é que a gente aborda, como é que a gente lida com cada uma dessas situações. É um livro que todo mundo poderia ler tranquilo. Lá no SEJA eu dei esse curso, né, em 2020, eu acho, 2021. Tem gravações disso na internet. Foi muito, muito bom na época, para mim, inclusive, que estava passando pelos meus problemas. Você pega um livro desse, né? Nada é por acaso. Os espíritos também te colocam para falar de temas que conversam contigo. Então, aqui, no capítulo 1, a Joana fala assim: o excesso de liberdade moral que viceja na atualidade e as apetitosas ofertas do prazer facultam experiências irresponsáveis por falta do necessário amadurecimento psicológico para os cometimentos sexuais, que se fazem apressados e extravagantes. Não pensando nas suas consequências, quando ocorre a concepção de seres não desejados, logo se pensa em recorrer ao aborto criminoso, em hedionda conduta que deve ser gravemente enfrentada por todos os cidadãos conscientes da sua condição de humanidade. Qual o recadinho que a Joana está dando aqui? Nós não entrarmos em situações como essa, de uma maneira fortuita, né? Interessado em somente realizar prazeres e vontades sem medir as consequências disso. A gente conscientiza o quê? Os adolescentes ao uso de preservativos, métodos anticoncepcionais e por aí vai. São orientações, mas a gente, às vezes, também vai embarcando na sede, né, pelo prazer, por tudo mais, e a gente, às vezes, escolhe consequências, como aquele exemplo que eu dei há pouco, da jovem que entrou no aplicativo e engravidou de primeira. Ela poderia ter pensado diferente. E ela fala disso o tempo todo no consultório, com mães e tudo mais. Mas, assim, a Joana fala de um tema importante ali, né, que são os excessos de liberdade moral. A gente entende na doutrina que nós somos livres, nós temos livre-arbítrio. Agora, como que a gente usa isso? É uma outra questão. Para a gente não cair numa libertinagem, ou seja, eu poder fazer o que eu quero o tempo todo, da maneira como eu quiser. Aí a gente está passando por cima, muitas das vezes, de questões éticas, morais, né? E isso vai gerando arranhões em nós, atritos, dores em nós mesmos, né? Então, quando a Joana, né, a doutrina, na verdade, fala em livre-arbítrio, é dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto cristão, vendo os valores dos evangelhos, estudando os ensinamentos de Jesus, aí sim eu posso exercer a liberdade de alimentar um faminto, de vestir alguém que está com frio num dia como esse. Eu tenho liberdade para ser um agente de Deus na Terra. Isso é importante. Entender qual é o papel do Espírito encarnado, de nós aqui. A gente tem muita inteligência, muita capacidade de fazer muita coisa legal, de criar projetos, de incluir pessoas, de somar junto, mas a gente também tem uma mente que pode levar para um outro caminho, da destruição, do adoecimento, né? Então, isso tudo é uma questão individual, de cada um. O que eu faço na minha vida? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu projeto? De acordo com as leis de Deus. É mais fácil a gente falar: Senhor, eu não sei, que seja feita a sua vontade. Me coloco como teu próprio instrumento. Que faça o que for preciso, o que for necessário. Eu me coloco. Aí começam a aparecer situações na vida em que a gente se vê numa posição de ter que amparar, ajudar, trazer, acolher, falar, explicar. Olha só como Deus precisa de material humano, de pessoas de boa vontade, de coração aberto, de coração puro, para que a sua obra se realize. Ele não age sem as pessoas. É muito difícil, ele precisa de gente de boa vontade.
Então, ela está falando essas coisas. Aí ela fala assim, a paternidade, portanto, assim como a maternidade, deve ser responsável, consciente do significado da união. Aí a gente vai falar, pá, mas quem aborta é a mãe. Pai aborta também, quando ele vira as costas para a mãe grávida, na verdade. E abre mão e vai viver uma vida avulsa, paralela, e está engravidando outras por aí. Então, pai também é responsável, muito, pelo desenvolvimento e por acolher aquela mãe. Que, de repente, se a mãe se sente amparada, pô, tem um marido aqui do meu lado, eu vou dar conta, agora vai dar certo, porque ele chega junto. Ele ajuda em casa, ele ajuda nas tarefas, ele bota dinheiro dentro de casa, ele bota comida. Então, o pai é muito importante em qualquer contexto familiar. A gente não pode abrir mão disso. Tá? Então, você vê que ela dá uma chamada. O pai e a mãe, conscientes do significado da união, a fim de que sejam evitados os danosos recursos do aborto provocado e das suas lamentáveis mazelas de graves consequências. O que eu orientei para aquela moça lá? Que ela comunique ao rapaz que ela está grávida dele. É o primeiro passo. Ela nem isso está fazendo, porque ela queria resolver a coisa rápido. Mas comunica. Aí, de repente, essa imagem que você construiu de que ele é um moleque que não vai te ajudar, não. Às vezes ele tem um coração bom. Ele pode se aproximar de você, vocês estabelecerem algum tipo de relação, não necessariamente uma relação conjugal, mas ele pode estar perto. Ele pode estar envolvido, te dando um suporte, um amparo, para você ter essa criança. E quem sabe, o futuro a Deus pertence. Mas, assim, a gente agiu, a gente gera consequências, que a gente consiga atenuar todos os problemas, os sintomas que podem estar vindo a partir daí. Então, a Joana defende muito que a presença do pai ajuda nesse processo de dar força para a mãe. O aborto, ele jamais resolve ou apaga os erros cometidos por imprevidência, dando lugar ao crime do infanticídio, que agrava o processo evolutivo daquele que o comete. Exatamente. Porque a criança, depois de certa, acho que são três meses, né? Não sei o número de semanas, ela já está toda formadinha. Todos os membros, tudo, os órgãos internos, o cérebro, o coração, ela tem tudo funcionando. Então você vai lá e você está tirando a vida de uma criança, que ainda está na barriga, a diferença é essa. Ela está na barriga, ela poderia já estar fora. Né? Eu já dei passe em um hospital em bebê prematuro, com 800 gramas, 1 quilo, cabia na palma da minha mão. É incrível, né? Como ele luta pela vida, estava lá, né, tentando sobreviver, né, com aparelhos e todo mundo em cima, para que conseguisse, né, ficar na terra. Era uma mãe que teve uma maternidade lá atrás, tranquila, aí ela e o marido falaram, vamos ter mais um? E esse mais um já foram 4 gestações em que nunca conseguiu ter mais filhos, né? Tanto que essa bebezinha prematura, que acabou desencarnando também, ela era gêmea de uma outra, que desencarnou no parto, né? E aí a gente tentou, de alguma forma, que ela continuasse ali, mas passou 1 mês, 2 meses na incubadora, mas não aguentou. Né? E a mãe até hoje fica pensando, poxa, que coisa difícil, a minha primeira gestação foi tão boa, deu tudo tão certo, como é que agora a gente não consegue trazer esse outro espírito? Aí ela recebeu uma mensagem, né, lá no centro, de que esse espírito mesmo, que ele não quer vir de jeito nenhum. Ele que está lutando para permanecer distante da reencarnação. Ele que está provocando os próprios abortos, que está fazendo com que ela perca o feto, né? E nessa, que ela, quando ela descobriu que estava grávida, ela foi para o tratamento espiritual no centro, para tomar passe toda semana, para que a gente conseguisse que aquele bebê ficasse o maior tempo possível no útero dela, né, dentro da placenta dela, para que ela conseguisse levar o máximo, né, da gestação. Tanto que com 6 meses teve que fazer o parto, né? Mas ainda não foi dessa vez. Então, o amadurecimento psicológico, mediante a consciência do dever na aquisição do trabalho digno,
que confere segurança à prole, torna-se impositivo imediato, mesmo antes de ser assumido o compromisso familiar. Cabe aos pais, nos momentos de encontro de estudos evangélicos no lar, isso é bem legal, trazer à baila para análise e considerações os temas perturbadores, como o aborto, a eutanásia, a pena de morte, o suicídio, esclarecendo as mentes juvenis, ao lado de outros crimes acobertados pela sociedade, quais o denominado como de colarinho branco, de desvios de valores públicos, subtração de impostos, corrupção, né? E outras falhas morais que recebem aplauso de alguns enfermos emocionais como válidos. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Olha só quanto assunto que se desdobra num evangelho no lar, num culto do evangelho no lar. Os adolescentes, eles aprendem rápido, para os dois lados. Se a gente não fica atento, em 1 a 2 semanas ele já está com uma outra mente, já experimentou algumas outras coisas e tal. Então, desde cedo, trabalhar esses assuntos que são mais falados por aí, como o que ela citou lá, né? Para que eles tenham alguma diretriz, o que eles querem para a vida deles, entendendo, mais uma vez, o valor que é uma vida humana, como vale uma vida humana, como é difícil você tirar a vida de um ser humano, como isso gera um impacto naquela pessoa ao longo das suas outras existências também, como que aquilo abala, né, a mente, o remorso, a dor, a culpa, e como você pode se livrar disso com o passar do tempo. Então, muitos desses abomináveis delitos tornam-se legais nas sociedades primárias e injustas. Nunca, porém, adquirirão valor moral, porque atentam contra o equilíbrio espiritual da humanidade. Olha que tema atual, né? Como a gente precisa ainda amadurecer espiritualmente, psicologicamente, sobre alguns desses assuntos. O caso que eu falei que ia trazer para vocês tá no Mundo Maior, eu resumi, eu vou ler, mas olha que interessante, né? É o André Luiz, no mundo espiritual, observando o que está acontecendo na mente de uma mulher que estava determinada a realizar um aborto e na presença daquele espírito que iria renascer naquela situação. A pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Então, ele está falando dessa jovem que veio para a Terra, ela cresceu, chegou na mocidade, e o seu cúmplice de faltas graves, que é o termo que ela usa aqui, ainda está desencarnado. Ele ainda não veio para a Terra. Mas a tentativa dos espíritos é que ele viesse através dela, como filho. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres de maternidade sem a custódia do casamento. Ela apareceu grávida. Reconhecendo-se agora nessa situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, ou seja, deve ser uma pessoa de uma família nobre, né? Deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Nisso, né, nos resumos que eu fiz aqui, a mãe dela está desencarnada, dessa jovem, e ela está toda hora negociando com a filha para que ela ceda, que ela amoleça o coração dela e consiga receber aquele espírito que é um grande antagonista do passado, um problema para ela. E a mãe está lá tentando, né, negociar, assim como os outros mentores, os outros espíritos. E aí, esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca, destarte, aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos maiores. Ou seja, tudo é o que? Aproveitado. Houve uma gravidez não programada no planejamento dela?
É isso que eles estão querendo dizer, ouve. Então, qual é o espírito que pode, de alguma forma, vir nesse contexto, que vai, de alguma forma, gerar algum tipo de resgate mútuo, tanto para ela, quanto para esse espírito que está vindo. É isso que eles estão dizendo. E o rapaz viria com apoio e supervisão dos nossos maiores, da turma lá de nosso lar. Então, ia ser um bom arranjo ali. Não era uma reencarnação programada, mas eles improvisaram uma situação que seria bom para todos. Aí a paisagem orgânica era das mais comoventes. O André Luiz avança no texto, mostrando já ela no dia que ela queria, de fato, realizar o aborto. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Você vê que ele atenua, né, bem a cena, né? Ele não traz tudo aqui para a gente. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. O quadro era horrível de se ver. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília, que é essa jovem de 25 anos, dirigiu-se com decisão à enfermeira. Eu estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. E os espíritos estavam trabalhando a enfermeira também, para que ela tentasse dissuadir a jovem de realizar o aborto, né? Tentando não mais incentivá-la. Mas assim, nesse estado, ponderou a enfermeira. Sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio essa situação que terminantemente não conservarei. Ela estava realmente muito decidida em não levar adiante a gestação. Penosamente surpreendido, o André Luiz dizendo, prosseguir no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado. Ou seja, já começou ali o processo de retirada do embrião. E, segundo o André, ele estava tentando, de alguma forma, se defender, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar, à medida que aumentava o esforço de extração. Porque quando a gente vai entrar nesse processo gestacional, o que o espírito está fazendo lá? A maioria, que não tem um grau evolutivo muito alto, eles ficam meio que adormecidos, em cápsulas, em lugares assim, esperando o momento de vir já encarnado em algum feto, né, em algum bebê. Eles ficam num estado de sono, de torpor, digamos assim. Outros não, conseguem ainda atuar no mundo espiritual, de acordo com o grau evolutivo. Então, esse espírito estava lá, ainda letárgico, e começou a despertar, à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. O espírito estava se rebelando, ele também, a gente viu a história, né? Ele não é uma alma fácil de lidar, ele estava ali na força do ódio também. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção da carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. E semi-desperta, num ato de pesadelo, de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Então, aquele espírito que estava em estado, né, de sono começou a se irritar profundamente. O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno,
premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal. Provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Você vê o poder do magnetismo, né, do ódio, da força que aquele espírito tinha naquele momento, e devido à afinidade daqueles espíritos, de ele intervir fisicamente na estrutura dela. E o André Luiz fala, observei mais, deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirídico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração da jovem, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista. Eu parei por aqui. Ela desencarna, né, na sequência desse processo, e as duas almas voltam para umas regiões lá de baixo, né, do umbral. Então é muito complicado, né, quando a gente vê o outro lado, o que está acontecendo de fato, né? Você vê como a gente precisa ter atenção com as nossas atitudes, né? Às vezes, como eu falei antes, é um caso de estupro. A mulher passou por uma situação que ela jamais gostaria que acontecesse. Acontece, né? E como? Ainda assim, a gente precisa de uma intervenção psicológica, da família, a casa espírita, se possível, ajudar, dar um tipo de acolhimento para que aquela gestação ela aconteça. Isso é o que nós, dentro da doutrina espírita, assim compreendemos. O Divaldo vai falar também, nesse livro Sexo e Consciência, do Divaldo. Muito legal. Ele aborda vários temas. Eu vou pular, que já está acabando aqui. Indo lá para o final do Livro dos Espíritos, para a gente não deixar de falar da eutanásia, né, que é o outro assunto importante da noite de hoje. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, seria culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos? Apressando voluntariamente a sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento. Eu atendi uma pessoa lá no SEJA, no Centro Espírita que eu trabalho, e ela me contou o seguinte: a avó estava em cuidados paliativos, né? Os médicos já falaram, não tem o que fazer, vai desencarnar. É questão de dias, né, ou de semanas para ela partir. E aí foi uma equipe de médiuns lá do SEJA para dar um passe nela de desligamento, para ajudá-la nesse processo de passagem, né, que ela vá para o mundo espiritual de uma maneira mais tênue, mais leve. E deram o passe. E foram embora. Falaram, bom, agora é questão de minutos, ou de dias, de horas, para que ela desencarne. Não é que ela não desencarnou. E ela voltou para casa e está viva até hoje. Passaram meses, né? E ela está lá. A vovó está melhor do que antes. Como é que a gente vai saber, né? Até os médios ali tiveram alguma intuição de que ela iria desencarnar, mas estava errado. Não era o momento dela. A gente nunca vai saber o que pode acontecer na hora extrema. E ela está aí, está feliz da vida, vai lá no SEJA e tal. Vocês queriam me matar, né? Brinca ainda com todo mundo. Vocês queriam me tirar da vida, mas nada, ela está ótima, está bem. Então, a gente nunca sabe, né? O último suspiro, última expiração, que é o nosso último ato nesse planeta, nós expiraremos e o corpo vai cair. Nós vamos permanecer vivos do lado de lá. Mas isso são os espíritos superiores lá de cima que sabem e dizem o momento de cada um.
Aí fala da eutanásia, né, que a gente também não aceita, não é que não aceita, a gente não aprova, não concorda com isso, e nem com a distanásia, ou seja, de você permanecer com uma vida artificial através de aparelhos, sabendo que já houve ali uma morte cerebral, por exemplo, também você está só impedindo aquele espírito de seguir adiante, de se libertar de vez daqui. A gente está, por algum apego, alguma questão, prendendo aqui na Terra, desnecessariamente. Então, nós defendemos o que? A ortotanásia. É o tempo certo para a desencarnação acontecer. Thanatos é morte, né? Vem dessa origem aí. Então, é Deus que diz. Então, trazida também as crianças, para a gente finalizar, Jesus, para que ele as abençoasse. Os discípulos, ao verem isso, começaram a repreender. Não, está cheio de criança em cima de Jesus, vamos tirar. O que ele fala? Deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, nosso dever, né, enquanto espíritas, cristãos espíritas que nós somos, é acolher qualquer tipo de vida, seja uma vida em caráter expiatório ou não, se a gente está percebendo algum tipo de sofrimento com alguém que está com idade avançada e entende que o esgotamento médico se deu, não tem mais o que fazer em relação a isso, existem os cuidados paliativos, que é uma coisa formidável hoje, para que as pessoas consigam desencarnar no tempo delas. A gente compreende muito por esse lado. Tá, gente? Então, uma ótima noite para vocês e muita paz. Meus irmãos, um tema bem delicado, né? Muita polêmica que está se levantando em relação a isso, mas a nossa doutrina é muito clara, né? E quem estuda, né, percebe essa grandeza da vida, mas cada um está no seu momento de entendimento, de amadurecimento, de conhecimento. E de repente, no passado, né, como é que teria sido o nosso passado? Se cometemos esse erro, se buscamos esse caminho, tanta coisa fizemos, né, que hoje, mais amadurecidos, nos arrependemos. E é bola para frente, é seguir em frente, né? É não ficar se martirizando por causa dessa culpa, né? Conheci várias pessoas que carregam essa culpa até hoje. E não adianta, né? Vamos tentar fazer o contrário, fazer o bem, para aliviar o nosso coração. É vida que segue, né? Os erros devem servir de lição para que a gente continue. Então, tem muita gente aqui no plano espiritual que passou por essa situação, pessoas encarnadas que, de repente, aqui também viveram a experiência dolorosa, mas que hoje tocaram a sua vida, hoje estão mais esclarecidas e precisam continuar aliviando o seu coração, né? Fazendo coisas boas, de repente, para crianças, tanta coisa podemos fazer para aliviar esse passado de dores, de escolhas erradas, né? Então, sempre a palavra nossa é a palavra de consolo, de ânimo, de esperança e para frente, sempre, né? Porque Deus é misericordioso, com certeza Ele derramou misericórdia para essa irmã e para esse irmão que o Ricardo relatou aqui. E tantos que estão por aí, acreditem, Deus é misericordioso e Deus abraça a todos. Graças a Deus. Nesse momento, então, estamos todos nós mergulhados no fluido cósmico universal, estamos todos unidos. E podemos fazer dessa energia que habita em nós uma expansão linda, maravilhosa, para ajudar a socorrer alguém que nós às vezes nem imaginamos. Essa casa é um ponto de luz,
aqueles que estão nos escutando pelas redes sociais, com certeza, não importa a hora, estão recebendo essa vibração, essa misericórdia divina. Então, vamos orar primeiramente por aqueles que desencarnaram, por aqueles que continuam vivos em alguma dimensão no espaço. Tantos entes queridos, tantos familiares que lá estão. E nós sabemos que essa energia não se perdeu. Ela mantém a sua individualidade e estão recebendo nesse momento a nossa lembrança, o nosso abraço, o nosso carinho. Para aquela avó, para aquele avô, para aquele irmão, para aquele pai, mãe, tanta gente que nós temos do outro lado da vida. E nós queremos mandar um abração para todos eles, como se estivesse aqui do nosso lado, e muitos deles estão aqui, né? Essa alegria de saber que os nossos entes queridos estão vivos e estão recebendo nesse momento a nossa emoção, o nosso carinho. Então, entre nessa vibração, pessoal, e vamos pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, e tantos irmãos desencarnados aqui que precisam desse carinho. Pedimos ao Pai, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai, nos ajude a caminhar melhor, a fazer melhores escolhas. Ilumine a todos esses nossos entes queridos e a tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam desse ânimo, desse abraço, desse carinho. Há tantos irmãos que foram trazidos hoje para escutar essa palestra do Ricardo, que sejam consolados, orientados e saber que há sempre a esperança de dias melhores, do acerto à frente. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. E essa energia linda, maravilhosa, que nós ajudamos a construir, com o apoio dos nossos maiores, nossos mentores, amigos espirituais, essa casa se enche de luz. Essa casa é luz. E nós viemos aqui sedentos dessa luz, porque precisamos harmonizar a nossa mente, o nosso corpo físico, afastar as dores do coração, as dores da mente e as dores do nosso corpo, as dores da nossa alma. Então estamos aqui nesse ambiente fraterno, acolhedor, que nos abraça, nos alivia, para pedir, ó Pai, de infinita bondade, olhe por nós, olhe pela nossa família, pelos nossos lares, pelo ambiente de trabalho, pelos nomezinhos, endereços que nós colocamos naquela caixinha que estão precisando tanto desse abraço. Que essa irradiação agora aconteça. A divisão dessa energia linda para os nossos lares, para onde essa energia puder chegar. A nossa comunidade, o Rio de Janeiro, o Brasil, a nossa terra escola querida. Sejamos mais um a enviar energia positiva para o astral, para se espalhar como um grande bem, como um grande coração em direção a todos esses irmãos. Aqueles que estão escutando em casa, sinto essa energia chegar até vocês, porque Deus está presente em todos os momentos na nossa vida. Graças a Deus. E também precisamos pedir, pela nossa saúde física, a nossa saúde mental, especialmente no momento que vivemos no mundo, com muita informação, com muitas diferenças. Precisamos de entendimento, precisamos de estudar, acalmar a nossa mente, o nosso coração,
para não sairmos da trilha que nós escolhemos fazer aqui na Terra. Reencarnamos com um propósito, o propósito da evolução, e não podemos sair desse caminho. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê força para resistir ao mal, para fazermos as boas escolhas e seguirmos em frente, dominando as nossas más tendências. Isso tudo é saúde. É saúde mental, é saúde física, atinge o nosso perispírito, a nossa alma. Então, queremos pedir, por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, especialmente aqui para a nossa irmã Ivone de Oliveira Nogueira, Hospital Semil, quarto 208, ela está com obstrução no intestino, que os médicos possam orientar ela, que tudo dê certo, né? É muito importante a ajuda espiritual. Então, que essa nossa irmã receba esse carinho, como a nossa água no ambiente seja fluidificada, o nosso corpo seja fluidificado, nos ajude a encontrar esse caminho bacana, né? Nós já conhecemos o Cristo, a sua mensagem, então a nossa responsabilidade aumenta com a nossa saúde física, espiritual, mental. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Deus vai lá e vai dar essa força, essa orientação para todos nós. Pedimos pelos irmãos que estão pela rua, pelos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Todos sejam atendidos com muito amor. E pedimos pelo nosso trabalho, no próximo sábado, a nossa operação espiritual, como sempre, seja um trabalho lindo de grande alcance. Graças a Deus. Hoje o tema extremamente necessário, bem esclarecedor, mas mexeu com muitas dores aqui. Muitos irmãos em sofrimento no plano espiritual e na terra. Então precisamos elevar, jogar nossa energia lá em cima, para servir de cura. A gente sabe que a música ela tem um papel extremamente importante no momento de oração. Quando nós cantamos, a nossa vibração se eleva, quando, logicamente, energias, palavras bonitas. Então a gente lembra dessa música. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê o novo céu se abrindo. Vê
essa música nos eleve, nos fortaleça, nos mostre a esperança de novos caminhos. O passado passou, vamos em frente com Jesus, com Maria de Nazaré, com nosso Pai Celestial. Graças a Deus. Queremos agradecer a presença de todos vocês, nos ajudaram a fazer a sessão de hoje, né? Todos nós somos trabalhadores do bem. Então, agradecer a cada um de vocês, que vocês retornem aos lares com toda tranquilidade, com paz, com segurança, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, gratidão sempre aos mentores da casa e pedir que a nossa terra seja sempre abençoada. Obrigado e pedimos permissão para encerrar a segunda parte do trabalho e convidar vocês para a última parte, que é o passe, né?